Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 14. Haja normalmente. Certo. No pátio do alojamento dos soldados voluntários, Haruhiro deu mais uma olhada nas moedas, que não estavam exatamente enfileiradas sobre a mesa, mas sim espalhadas por ela. Ufa! Ele soltou um suspiro. Existiam moedas de cobre. Uma moeda de cobre equivalia a um cobre. Havia também moedas de prata. Uma moeda de prata equivalia a 100 moedas de cobre. E havia aqueles moedas de ouro. Naturalmente eram feitas de ouro. Uma moeda de ouro equivalia a 10.000 moedas de cobre. 100 moedas de cobre, 99 moedas de prata e, por fim, 29 moedas de ouro. Ao todo, foram 30 moedas de ouro. Pensei sobre isso e ouvi a opinião de todos, mas sim, vamos dividir tudo igualmente. Ora, bolas! Hanta estendeu a mão e pegou 5 moedas de ouro. Gelha ei! Com 5 ouros, o mundo é meu. Aqui está, finalmente minha hora chegou. Todos sabemos que você vai desperdiçar com alguma besteira. Você disse alguma coisa, Shihoru? Na verdade, não. Não, você ouviu sim. Eu ouvi alto e claro. Ouvi sim. Algo sobre eu estar gastando dinheiro com besteiras. Sei lá, acho que não é bom tirar conclusões precipitadas. Então, em que você vai gastar esse dinheiro? Quando Mary perguntou isso em tom cortante, Hanta pigarreou e estufou o peito com um sonoro aim. Havia um brilho em seus olhos. Que bom que você perguntou. Vou investir em mim mesma. Vou me reinventar. Os olhos de Moguzo se arregalaram. Yumi inclinou a cabeça para o lado. Autoimolação. Não, isso é diferente. Seu idiota. Yumi não quer que você a chame de boba. Qual o problema em chamar um idiota de idiota, seu imbecil? Os idiotas que ficam chamando os outros de idiotas são os verdadeiros idiotas, seu idiota. Você acabou de me chamar de idiota, então acho que isso faz de você um idiota também, seu idiota. Hanta e Yumi desviaram o olhar, emburrados, ao mesmo tempo. Então interrompeu Moguzo, provavelmente tentando amenizar a situação. Em que você vai investir? Habilidades. Esse sim. Hanta cruzou os braços e fez uma expressão vaga que não confirmava nem negava nada. Bem, sim. É tipo isso, mas, sabe, é um investimento, entendeu? Como posso dizer? Estou usando dinheiro em algo que vai me ajudar no futuro. Para amadurecer, sabe, para me tornar um homem. Shihoru lançou a Hanta um olhar de total desprezo. Isso fez Haruhiro entender tudo. Crescer, tornar-se adulto, fazer dele um homem. Então era isso. Nisso, quando Haruhiro murmurou para si mesmo, o lado esquerdo do rosto de Hanta se contraiu. O que você quer dizer com isso? Com o quê? Quem sabe? Diga. Fale logo. Você está tornando isso constrangedor. Em que você vai usar o dinheiro, Shihoru? Eu vou. Vamos lá, pessoal. Não me ignorem. Você está sempre fazendo muito barulho, Hanta. Cala a boca. Você sempre teve peitinhos pequenos. Não os chame de minúsculos. Se Moguzo não os tivesse interrompido, Hanta e Yumi poderiam ter continuado assim para sempre. Acho que vou levar a espada do Death Spots ao ferreiro para consertá-la e poder usá-la. Então, alguém poderia vir comigo, por favor? Claro. Haruhiro levantou a mão. Eu vou. Nesse caso, eu também irei. Ele não esperava por isso. Mary também se ofereceu. Espere. Nesse caso, seus olhares encontraram os de Mary. Isso significava que Haruhiro havia olhado para Mary e, ao mesmo tempo, ela também o estava olhando. Sem querer, acabaram olhando nos olhos um do outro. Foi meio constrangedor, ou embaraçoso, e ele quis desviar o olhar imediatamente, mas isso também era embaraçoso à sua maneira. O que devo fazer? Ele precisou refletir muito sobre isso. Estava perdido. Mas também era estranho ficar assim por muito tempo. Aquela situação claramente não era normal. Ele precisava se apressar. Fazer alguma coisa. Bem, Haruhiro tentou sorrir. Não, será que sorrir é a melhor opção? Dá a impressão de que estou feliz. Não é estranho? Pode ser mal interpretado ou não, não é que eu não esteja feliz, mas não sei se é certo demonstrar tanta felicidade. Embora agir de forma estoica também pareça estranho. Será que não posso simplesmente ser normal? Mas, o que é ser normal? Haruhiro realmente não sabia, mas ainda assim tentou desesperadamente fingir normalidade ao dizer, vamos juntos. Sim, Mary provavelmente estava agindo normalmente. Não, talvez houvesse um leve, o que há de errado, em sua expressão. Sinceramente eu me pergunto sobre isso. 2. Trigon dos sonhos. Haruhiro-kun. Mary-san, muito obrigado a ambos. Enquanto caminhava pela vila dos artesãos carregando a espada das infames manchas da morte, Moguzo era a própria imagem da felicidade. Era raro vê-lo tão contente. Não é nada demais. Haruhiro deu uma resposta vaga e depois riu. Não se preocupe com isso. O que Mary estava pensando quando deu aquela resposta simples, porém concisa? Como ela se sentia? Não havia nada demais. Mary estava normal. Embora normal fosse muito diferente de como Mary era antes, e ela estivesse começando a se acostumar com o grupo. Mesmo assim, havia uma certa distância, digamos assim. Para dar um exemplo, era possível sentir um distanciamento maior entre ela e suas companheiras Yumi e Shihoru. Mas, aos poucos, ela estava tentando diminuir essa distância. Provavelmente era por isso que ela tinha vindo hoje. Era só isso. Ela não quis dizer nada de especial com aquilo. Sim, deve ser isso. É isso mesmo. Haru, você disse alguma coisa? É eu. Fui eu quem perguntou. Você estava, não estava? Isso mesmo. Sim. Não exatamente. Eu estava apenas falando sozinho, digamos assim. Não tinha nenhum significado específico. Às vezes, eu só murmuro. Mary esboçou um leve sorriso e respirou fundo. Acho que é algo que fazemos às vezes. Eu também faço. É mesmo? Sim, é algo que fazemos. Mas por quê?
Fico pensando. Mary começou a dizer algo, mas depois, não, deixa pra lá. Ela balançou a cabeça. O quê? Só fala. É que. O quê? Passo muito tempo sozinha. Então pensei que esse poderia ser o motivo. Haruhiro sentiu algo apertar seu peito. Sinceramente, isso fez querer gritar. Feliz Espere Feliz Não diga isso. Sim, quem lhe disse para apenas dizer, e a fez dizer algo triste como se estivesse falando sozinha, porque estava sempre sozinha foi o próprio Haruhiro, mas mesmo assim, eu não queria que você dissesse isso, sabe? Bem, como líder do partido. Talvez. Sim, estritamente como líder do partido. No meu papel de líder, eu deveria me preocupar com esse tipo de coisa, ficar de olho, eu acho. Pode ser um problema pessoal dela, privado, mas, tipo, somos camaradas e tudo mais. Sim, camaradas. Mesmo que eu não fosse o líder, é normal me preocupar com ela como um ser humano, certo? Certo. Bem, em momentos como esse. Em momentos como esse? Perguntou Mary piscando, como se estivesse lhe lançando um olhar vago. Aquela expressão. O que significava? Mary era meio, sabe? Ela podia ser bem fria. Ela tinha agido de forma meio espinhosa quando se conheceram, sabe? Não havia nada disso ultimamente, mas ela não era exatamente do tipo que demonstrava emoções com facilidade. Pelo que Hayashi lhe contará, ela fora muito alegre, antigamente, mas o que aconteceu devia estar lançando uma sombra sobre ela. A dor da perda devia ter mudado Mary. Ela foi forçada a mudar. Não havia necessidade de forçá-la a voltar a ser como era antes. Mas um dia, ele queria que ela fosse capaz de sorrir de coração. Basicamente foi por isso que aquele olhar vago o pegou de surpresa. Ele sentiu como se fosse a primeira vez que o via. Parecia inocente e imaculado, puro. Como ele deveria chamar isso? Em uma palavra, fofo. Que fofo, né? Aquilo não parecia certo, mas não estava tão longe da verdade. Não, talvez estivesse certo demais? Exatamente? Ele teria acertado em cheio? Em momentos assim? Em momentos assim? Assim? Qual era o nome mesmo? Que tipo de tempos eram aqueles? Do que ele estava falando mesmo? Ele não sabia. Não conseguia se lembrar. E agora? Deveria perguntar? Mary? Quando foi ele quem começou a falar, pareceu estranho. Então, o que fazer? Pensar bem? Ele estava tentando se lembrar, mas simplesmente não conseguia. Acontece, né? Às vezes tem coisa assim. Ele teria que perseverar até o fim. Haruhiro fez uma declaração enfática. Mary franziu um pouco a testa, parecendo um tanto duvidosa, mas no fim concordou com ele. Claro, isso só podia ser por gentileza. Ela estava sendo atenciosa. Mary havia demonstrado gentileza para com ele. Mas sou eu. Sou eu quem precisa ser gentil. Como líder, como camarada dela. Eu sei que a Mary está passando por todo tipo de problema. O que eu estou fazendo? Obrigando-a a ser gentil comigo em vez dela. Eu falho como líder. Não é exagero dizer que falho como ser humano. Ok, talvez eu esteja exagerando. Estou sendo hiperbólica. Tanto faz, eu saí dessa, então está tudo bem. Ali. Moguzo parou de repente, apontando para uma rua estreita à esquerda. Quando Haruhiro olhou, viu um cruzamento em T no final da rua curta em um prédio de pedras sem decoração. Havia uma placa na frente. Oficina Mazukaze dizia. É meio fora de mão, né? Sim. Moguzo parecia um tanto tenso. Seu rosto estava um pouco rígido. Ouvi dizer que é administrado por um ferreiro talentoso. Ele é meio excêntrico, no entanto. Ouvi dizer que ele só aceita trabalhos incomuns, ou algo assim. Haruhiro olhou para a espada de Death Spots, que Moguzo carregava no ombro. É? Bom, o que você tem aí pode valer, né? Talvez. Eu também pensei nisso. Por que não vamos lá ver? A pedido de Mary, os três caminharam pela rua estreita. A porta da oficina Mazukaze era de aço. Havia padrões esculpidos em toda a sua superfície, incrustados com um metal escuro. Era um trabalho delicado. Até um amador perceberia. Observando mais atentamente, a placa da oficina Mazukaze também era de ferro e apresentava incrustações semelhantes. Quando abriram a porta e olharam para dentro, Moguzo exclamou, uau! A cabeça dele se inclinou para trás. E não foi só ele. Haruhiro e Mary tiveram a mesma reação. Havia armas enfileiradas nas paredes e em suportes. Tudo bem. O problema não eram as armas, mas sim a coisa que ocupava o centro da sala, encarando-as fixamente. Cavalo de metal? Seria isso? Não. Aquilo não era um cavalo. Se fosse um cavalo, teria 2 patas dianteiras e 2 traseiras. Mas aquilo tinha rodas no lugar das patas. 2 na frente, uma atrás. 3 no total. Se você tivesse que dar um nome a isso, seria cavalo com rodas. A expressão facial, ou formato da cabeça ligada ao pescoço, lembrava um pouco um cavalo, mas era diferente. Então o que era isso? Você poderia perguntar, mas Haruhiro não tinha resposta. Talvez os dragões sobre os quais ele ouvirá rumores tivessem rostos assim. Então isso era um dragão-cavalo com rodas? Seja bem-vindo. Um homem saiu da parte de trás. Parecia que era ali que ficava a ferraria. O homem tinha cabelos compridos e usava um avental de artesão. Não era muito alto, mas era robusto e parecia leve. Era difícil estimar sua idade. Devia ser bem mais velho que Haruhiro, mas a impressão que ele passava era de que provavelmente era assim há 10 anos e continuaria da mesma forma daqui a 10 anos. Essa era a aura de indiferença que ele transmitia. Pelo jeito como sorriu, levantando uma das mãos e aproximando-se com passos leves, parecia ter facilidade para lidar com pessoas. Mas, embora o homem os olhasse, seus olhos pareciam estar focados em outro lugar. Olá, meu nome é Ryozuki. Sou ferreiro. O homem deu um tapinha no cavalo dragão com rodas enquanto falava. O que o traz a esta oficina? Certo. Moguzo baixou a espada do ombro. Antes que pudesse fazê-lo, um brilho sobrenatural surgiu nos olhos de Ryozuki, o ferreiro. Ele estava olhando fixamente.
Ryozuki estava totalmente fixo na espada de Death Spots. Se alguém olhasse para Haruhiro com aqueles olhos, provavelmente não duraria 10 segundos. Nem 5. O Ryozuki voou em direção a Moguzo e arrancou a espada de Death Spots de suas mãos. Segurando a enorme espada com as duas mãos, ele não a olhava, mas a percorria com os olhos, de cima a baixo. Moguzo recuou, e Haruhiro ficou ombro a ombro com Mary. Não, ele não tinha escolha, sabe? Mary se aproximou mais. Haruhiro não se moveu, ok? Também não parecia que Mary tivesse a intenção de se aproximar de Haruhiro, então acabou acontecendo assim. Era só isso. Mas mais importante ainda, Ryozuki estava examinando a espada de Death Spots. De todos os ângulos, variando a distância, virando-a e inclinando-a também, enquanto a analisava obsessivamente. Por quanto tempo ele pretende analisar isso? Para sempre, talvez. Por toda a eternidade. Depois de observá-lo por tempo suficiente para que Haruhiro começasse a se questionar, Ryozuki sussurrou. Interessante. Interessante, é isso que é. Verdadeiramente interessante. É diferente. Em seus ideais. Em sua história. Esta é uma peça incrivelmente antiga. Bem, agora entendo. Funciona assim. Entendi. Entendi. É por isso que... Então foi isso que eles fizeram? Sim, fizeram. Eu não esperava que fizessem isso. Mas se não tivessem feito, o que teria acontecido? Isso aconteceria então. Entendo. Ryozuki olhou de relance para Moguzo. Posso ficar com isto? O que Moguzo ficou sem palavras. Bem, claro que ficou. Por que ele traria tudo isso até aqui só para dar de graça? Não. Haruhiro interrompeu. Vocês não podem ficar com isso. Não podem, entenderam? Isso é loucura. Mas esse não é o problema. Queremos que vocês consertem para que possa ser usado. Estou brincando, disse Ryozuki com um sorriso e então, olhando para baixo, estalou a língua. Você acabou de estalar a língua. Quando Mary gentilmente apontou isso, Ryozuki sorriu novamente. Isso também era uma piada. Será que foi mesmo? Haruhiro disse o que estava pensando, apesar de si mesmo. Ora, claro que era, nossa, disse Ryozuki, olhando para o cavalo dragão com rodas, como fazia por algum motivo. A propósito, o que você acha desta obra? É impressionante, não é? Moguzo pareceu surpreso ao dizer, com um aceno de cabeça. Sim. É legal, é. Você também fez isso, Ryozuki-san? Sim, isso mesmo. Eu que fiz. Legal? Entendi. Obrigada. Estou honrada. O que é aquilo? Quando Mary lhe perguntou, deixe-me inverter a situação, Ryozuki respondeu. O que você acha que é? Um cavalo? Sim, um dos temas é de fato um cavalo. A cabeça é um dragão, talvez? Sugeriu Haruhiro. É sim, disse Ryozuki com um aceno de cabeça. Na verdade, a imagem que eu tinha para o chefe era a de um dragão. Encontrei um quando era soldado voluntário. Só um, porém. Então você era um soldado voluntário, é? Mudei de área de atuação. E já faz bastante tempo. Um cavalo e um dragão. Haruhiro olhou para as rodas. Por que as pernas são rodas? Estes. A expressão desapareceu subitamente do rosto de Ryozuki. Eu os vi em um sonho. Acho que devem ser de algum veículo. Este Trigon foi feito tendo como motivos um cavalo, um dragão e esse veículo. Trigon. Moguzo olhou para o Trigon com uma expressão séria e em seguida suspirou. Por sua vez, Haruhiro não pôde deixar de pensar. E daí? O que é isso? Não parece uma arma. É um veículo. Talvez desse para montar no cavalo, mas é pesado demais para ser desenhado como uma carruagem. É apenas uma obra de arte estática? Bem, é algo onírico que surgiu de um sonho meu, disse Ryozuki com um sorriso simpático. Desculpe-me por falar de algo tão estranho. Obrigado por entrar na conversa. Mas foi divertido conversar. Agora ainda tenho trabalho a fazer, então vamos parar por aqui. Obrigado. Moguzo curvou a cabeça, mas não. Espere. Haruhiro gritou para Ryozuki. A espada. Por que você está tentando fugir sorrateiramente com a espada do Death Spots? Você me pegou, é? Ryozuki, que estava tentando entrar pelos fundos com a espada ainda nos braços, se virou. Ele estava sorrindo, é claro. É brincadeira. Você estava falando muito sério. Só o suficiente para pensar. Talvez eu tenha sorte. Está tudo bem? Mary franziu a testa, baixando a voz, mas não tão baixo a ponto de Ryozuki não conseguir ouvi-la, e perguntou a Moguzo e Haruhiro. Vocês têm certeza de que queremos perguntar isso a alguém? Moguzo murmurou, visivelmente desconfortável. Haruhiro também não sabia se devia confiar no ferreiro. Deixe comigo, eu insisto. O fato de o único que parecia confiante sobre isso ser o próprio Ryozuki tornou tudo ainda mais suspeito. Acredito que posso garantir que você ficará satisfeito. Sim. Deixe-me tirar algumas medidas agora e farei um orçamento para você. Se você concordar com o preço, não me importo de receber o pagamento após a conclusão do trabalho, então peço que deixe o móvel comigo por 4 dias. Isso funciona. Você veio ao lugar certo. 3. O caranguejo de Boston. O ferreiro Ryozuki da oficina Mazukaze insistiu bastante, e o preço de 40 moedas de prata para consertar a enorme espada não era tão caro. Então Moguzo permitiu que ele fizesse o serviço. Ou melhor, ele não conseguiu recusar. Ele foi praticamente obrigado, talvez fosse uma descrição mais precisa. Durante o tempo que levou para a arma de Moguzo ficar pronta, todos decidiram aproveitar a oportunidade para aprender novas habilidades. Moguzo escolheu a técnica de combate com armadura pesada chamada guarda de aço. Ela utilizava sua armadura para repelir os ataques inimigos. Aprender a usar sua armadura mesmo com uma nova arma a caminho era algo bem típico de Moguzo. Hanta escolheu Aura do Terror.
Era algum tipo de magia sinistra que fortalecia um cavaleiro do terror com o poder de Suriel ou algo parecido. Sua última habilidade, Contador do Terror, tinha sido um fracasso, ou pelo menos Hanta não tinha conseguido tirar nenhum proveito prático dela em batalha. Mas pelo que ele tinha dito, a Aura do Terror era um feitiço de aprimoramento simples, então parecia que não haveria problema. Aparentemente, Yumi pretendia aprender o salto mortal da Doninha. Era classificado como uma técnica de facão, mas a habilidade envolvia um salto mortal rápido para evitar ataques inimigos ou ganhar distância deles. Embora Yumi fosse caçadora, ela lutava mais em combate corpo a corpo do que usava arco. Certamente seria útil. Shihoru estava absorvendo o feitiço de distração Complexo Sombrio. Era magia Dark que confundia o alvo. Não era para causar dano, mas sim para interferir. Mary havia dito que pretendia aprender proteção. Seu efeito era potencializar o desempenho de até 6 pessoas simultaneamente, usando as bênçãos de Lumiaris. Por que 6? O símbolo de Lumiaris era um hexagrama, e o número era considerado sagrado, então isso poderia ter alguma relação com o assunto. Havia até algumas teorias de que esse feitiço era o motivo pelo qual os grupos de soldados voluntários tinham no máximo 6 membros. Certamente tornaria o grupo mais forte. Quero fortalecer meus camaradas. Talvez fosse isso que Mary estivesse pensando. Agora quanto a Haruhiro. Ai, 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 ai. Você é desleixado, meu velho. Não, mas dói. Bem, obviamente. É claro que vai doer. Estou aplicando uma forte força no seu pulso e cotovelo. Ai, isso dói. Espera, Bárbara Sensei. Vê, você está quebrando. Não, não sou. Não, não sou. Para quebrar isso, eu teria que fazer isto. Guau. Fez algum barulho? Agora mesmo? Estalo. Fez, né? O osso do cotovelo direito dele. A guefafinha. Vou... Brincadeirinha. Menti. Não quebrei, tá? Só desloquei. Coloca de volta no lugar e você vai ficar bem. Assim. Gá. Ver? Segurando firmemente o pulso e o cotovelo direitos de Haruhiro, ela aproximou tanto o rosto que suas bochechas quase se tocaram. Já não dói mais, né? Dói, tá bem. E dói bastante. Você é um covarde. Dessa vez eu vou quebrar isso de verdade. Pronto. A Jiag, dessa vez, quebrou de verdade. Ou pelo menos era o que ele pensava, mas por algum motivo ela o deixou ir. Bárbara Sensei estava a uma curta distância, dando risadinhas. Quando ele relaxou, ela se aproximou rapidamente. Haruhiro tentou se esquivar. Sério mesmo. Desesperadamente, até. Não funcionou de jeito nenhum. Num instante, Bárbara Sensei segurou Haruhiro pelo braço direito, prendendo seu pulso e cotovelo, dobrando-os ao máximo. Isto é prisão. Quantas vezes terei de lhe mostrar antes de aprender, velho gato? Você ainda não tem idade para estar ficando senil. Faça um pouco mais devagar. Mais devagar? O que é isso? Quer que eu acabe com a sua vida? Devagar? Ele não é isso. Quero que você demonstre mais devagar. Ah, entendi. Faz algum sentido, né? Bárbara Sensei o soltou rapidamente. Isso era suspeito. Muito suspeito. Conhecendo a Bárbara Sensei, ela poderia aprontar outra das suas. Claro que aprontaria. Enquanto observava tensamente, Bárbara Sensei segurou delicadamente o braço direito de Haruhiro. Primeiro, assim. Certo. Então, assim. Não era tanto o fato de ela estar agarrando o braço direito dele. Bárbara Sensei aproximou-se de Haruhiro, e devido ao seu vestido leve, que na verdade não cobria muito tecido sobre sua pele nua pressionou-se contra a dele. Isso é. Bárbara Sensei inclinou a cabeça para o lado. O que foi, meu velho? Tem alguma parte que você não entendeu? Não. Ele não há realmente nada que eu não entenda. Então você é perfeito, né? Bárbara Sensei empurrou Haruhiro para longe e em seguida estendeu o braço direito sem demonstrar muita preocupação. Nesse caso, experimente você mesmo. Eu vou experimentar? Isso mesmo. Este treinamento é para que você possa aprender a fazer isso, não é? Entendi. Haruhiro olhou para baixo e engoliu em seco. Nessa situação, se ele dissesse não posso, não havia como prever o que ela poderia fazer com ele. Conhecendo Bárbara Sensei, ele não se safaria impunemente. Ele ficaria à beira da morte, e isso não era brincadeira. Naturalmente, se ele tentasse e falhasse, seria punido. Se ele não tentasse, estaria quase morto. O inferno à sua frente. O inferno atrás dele também. Um tigre no portão da frente, lobos nos fundos. Hein? Ele não estava ferrado de qualquer jeito. Não, se ele pensasse no que era pior, a resposta seria óbvia. Eu farei isso. Quando Haruhiro declarou sua decisão patética, Bárbara Sensei sorriu e balançou o braço para frente e para trás. Ela é bem sexy, né? Haruhiro pensou, apesar de si mesmo. Ele reprimiu um sorriso e manteve uma expressão séria. Mas a professora Bárbara provavelmente percebeu na hora. Ela observava atentamente qualquer pensamento momentâneo, qualquer oscilação nas emoções. Muito bem, venham me pegar. Seu gesto convidativo e seu tom de voz eram mais sugestivos do que o necessário, mais até do que o normal. Era como se ela o estivesse convidando a fazer algo completamente diferente. O que seria esse algo diferente? Bem, deixando isso de lado por enquanto, isso também fazia parte do treinamento dele. Mantenha a cabeça fria. Ele precisava resistir às tentativas da professora Bárbara de desestabilizá-lo, treinar seu espírito e manter a calma. Se não o fizesse, não conseguiria usar a habilidade que estava aprendendo em uma batalha real. Aqui vou eu. Haruhiro agarrou o braço direito de Bárbara Sensei com as 2 mãos. Parece meio. Era bastante musculoso, ou pelo menos parecia, mas era surpreendentemente macio. E daí? Rapaz. Haruhiro balançou a cabeça. Ele estava fazendo exatamente o que Bárbara Sensei esperava. Não, talvez não, mas se ele se deixasse surpreender pela delicadeza feminina dela, não ia se safar com um simples, oh meu Deus, velha gatinha. Se sentindo um pouco safada, é?
ela ficaria furiosa e o magoaria. Isso não era bom. Bárbara Sensei já havia usado o golpe de imobilização nele diversas vezes, mais de 10, a essa altura. Ele sabia como se fazia. Vagamente. No mínimo, seu corpo sabia como era a sensação de estar do outro lado. Eu consigo fazer isso. Eu deveria conseguir. Vamos lá. Eu vou fazer isso. Ali. Pego a mão da Bárbara Sensei assim, depois flexiono o cotovelo dela o máximo que consigo. E, de repente Bárbara Sensei gritou, o que fez o coração de Haruhiro disparar, e ele não conseguiu se concentrar na prisão. Você, idiota! Obviamente a professora Bárbara não deixaria isso passar batido. Mudança? Mas afinal, o que ela fez com ele? Ele provavelmente foi girado e depois capotado. Perdeu o equilíbrio e um instante depois caiu no chão. Estava de cabeça para baixo. Sentiu um peso nas costas. Só podia ser a bunda da Bárbara Sensei. Ela estava puxando as duas pernas dele. Uau! Bárbara Sensei. Ai, isso dói. Isso é doloroso. Estou te machucando, então é claro que vai acontecer. Você baixou a guarda demais, velho gato. Isso é castigo. Era isso mesmo. A Bárbara Sensei estava sentada nas costas do Haruhiro, com uma perna dele debaixo de cada axila dela. Como era o nome mesmo? Sim. O caranguejo de Boston. Esse era o nome. Ele não sabia que tipo de técnica era, mas era perigosa. Bárbara Sensei. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Minha cintura. Você está quebrando minhas costas. Me poupe. Se vocês querem que eu pare, então gritem mais um pouco para mim. O valha-ralhanha. Mais. Me dê mais. Gia-gralhalhalhalha. 4. A razão da solidão. Foi uma bagunça. Mas bem, a professora Bárbara sempre foi assim. Era só mais do mesmo. Mesmo assim, será que ela era assim com todos os seus alunos? E se não, será que ela realmente odiava o Haruhiro ou algo do tipo? Mas ela parecia estar se divertindo. Quando ela me intimidava, comecei a pensar que era exatamente isso que ela gostava de fazer. De qualquer forma, graças a Bárbara Sensei, ele de alguma forma conseguiu aprender a armadilha. As habilidades eram aprendidas em um sistema de treinamento intensivo, então ele não pôde se encontrar com seus camaradas durante esse tempo. Tinham-se passado apenas alguns dias, no máximo, mas ele sentiu uma estranha nostalgia. Certo. Ele também precisava ir buscar a arma de Moguzo na oficina Mazukaze. Ou será que Moguzo já tinha feito isso por conta própria? Enquanto pensava em tudo isso, ele voltou para a hospedaria e encontrou um alvoroço. Sou contra. Contra, eu digo. Totalmente contra. No pátio, Hanta e Moguzo e Yumi Shihoru haviam se dividido em 2 grupos e estavam discutindo, ou melhor, era apenas Hanta gritando. Vocês todos se esqueceram? Dos dias que passamos nesta casa de voluntários para soldados? Vocês são insensíveis. Eu nunca imaginei que fossem tão insensíveis. Não acredito nisso. Sério, sério, sério. E aí, tudo bem? O que aconteceu? Quando Haruhiro correu até lá, Hanta disse, está tudo errado, e apontou para Yumi e Shihoru com raiva. Essas pessoas começaram a falar besteiras sobre sair da pensão. Não, Moguzo testado para interrogar. Cala a boca. Hanta gritou para ele. Isso está errado. Sair desta pensão. É inacreditável, não é? Certo. Você concorda, não é, Haruhiro? Certo. Claro que concorda. Eu sabia. Viu? Haruhiro concorda comigo. Então vamos esquecer essa ideia. Esquece. Acabou. Fim. Não, eu não concordei com você. O que você disse? Vai me trair para o piro? Não estou te traindo. Quer dizer, nós vamos sair da pensão eventualmente. Então não é tão estranho que isso aconteça agora. É mesmo, né? Yumi cruzou os braços e inflou as bochechas. Ela estava brava. Yumi, ela já se acostumou, mas a pensão é velha e não muito limpa, sabe? Ela queria se mudar assim que pudesse. Agora ela pode. É por isso. Shihoru ergueu a mão. Mary, ela fica numa pousada só para mulheres, então. Estávamos só perguntando a ela sobre isso. Era só isso, mas... O que significa que você está indo embora? Por que Hanta estava tão irritado? Haruhiro não entendeu. Qual o problema em ir embora? Vai ser uma melhoria em relação a este lugar, não é? Tá. Aí está. Aí. Um passo à frente, hein? Ei, Haruhiro, você acha que é bom demais para este lugar, é? Eu nunca disse isso. De jeito nenhum. Você se acha tão importante assim? Para com isso. Você está me irritando. É porque você se acha o máximo, é? Homem. Haruhiro estava furioso. Nossa, isso não é bom. Hanta, esse cara tem o dom de irritar as pessoas. Mas não vou cair nessa. Não vou mesmo confrontá-lo. Haruhiro suspirou e relaxou. Então, olhou para Hanta. Só de olhar para ele já me irrita. O rosto, o cabelo, tudo. Não. Se controle. O que deu em você, Hanta? Pare com essa besteira e se você acha que Yumi e Shihoru não deveriam se mudar, explique direito. Eu já expliquei, droga. Bem, explique em termos que eu possa entender. Se como eu disse. Hanta desviou o olhar e chutou a terra. Há razões. Muitas delas. Tipo, as memórias. Este lugar está cheio delas e você sabe disso. Aqui, ali e em todo lugar. Memórias. É isso mesmo. Vocês querem jogar tudo isso fora? Só porque as coisas estão indo um pouco melhor. É isso que vocês pensam? Vocês realmente acham isso normal? Yumi, Shihoru e Moguzo abaixaram a cabeça em uníssono. Haruhiro cobriu a parte inferior do rosto com a mão. O que Hanta estava tentando dizer? Ele estava tentando transmitir algo sem dizer diretamente? Haruhiro sabia o que era. Provavelmente todos sabiam. Não havia como eles não conseguirem. Eles tinham morado aqui com ele. Foi pouco tempo. Mas ele esteve aqui. Ele era o camarada deles. Ele era mais confiável do que qualquer outro e era o líder deles.
É disso que estou falando. Hanta fungou e depois soltou um longo suspiro. Sou totalmente a favor de ascender socialmente. Mas esse não é o ponto aqui. Bem, sim, Haruhiro coçou a cabeça. Mas querer ganhar mais, querer comer melhor, querer viver num lugar melhor. Todas essas coisas podem nos motivar. Você é superficial. Superficial demais. Esse é o seu problema, Haruhiro. Você é tão pouco sofisticado. E você não é. Você não encontrará muitas pessoas tão nobres quanto eu. Ah, é, disse Shihoru friamente. Hanta deu de ombros. Vocês, filisteus, não entenderiam. Meu pensamento nobre, quero dizer. Além disso, o que há de tão especial em uma hospedaria que só atende mulheres? Só mulheres podem entrar, certo? Isso é antinatural. Existem homens e existem mulheres. É simplesmente errado que só existam mulheres. Sério. Moguzo assentiu com a cabeça com um olhar de exasperação no rosto. A verdade vem à tona, né? Haruhiro balançou a cabeça negativamente. É disso que se trata, não é? Quais são as verdadeiras razões disso? Do que você está falando? Diga logo, seu idiota. Basicamente a ideia de Yumi e Shihoru poderem sair da pensão está te fazendo sentir sozinho, não é? Quê? Que diabos? Quando foi que eu disse isso? Solitário. Yumi franziu a testa e fez beicinho. Hanta, você vai se sentir sozinho se a Yumi e a Shihoru acabarem saindo da pensão? Eu não estou sozinha. Como se eu fosse me sentir sozinha. Eu? Nunca. Não seja ridícula. O rosto de Hanta ficou vermelho como um pimentão e ele cuspiu para todo lado. Estava super confuso. Totalmente confuso. Ele claramente está perdendo a cabeça. O que deu nesse cara? Haruhiro havia mencionado que ele se sentiria sozinho. Essa foi, uma maneira indireta de abordar o assunto. Se Yumi e Shihoru morassem no mesmo lugar, isso proporcionaria diversas oportunidades. Não se tratava de um campo de batalha onde não pudessem se dar ao luxo de relaxar, então certamente mostrariam alguma brecha, mesmo sendo garotas. Não havia garantia de que ele não conseguiria se safar com um ocasional ops, desculpe, ou não, sério, foi uma coincidência, eu juro. Hanta estava sempre atento a qualquer oportunidade desse tipo. Em outras palavras, ele era um animal. Uma verdadeira fera. Se Yumi e Shihoru se mudassem, ele não teria nenhuma chance de fazer isso. Haruhiro abordou o assunto de forma branda e indireta, dizendo que aquilo o fazia sentir-se sozinho. Ele não poderia simplesmente ter dito, você não vai mais poder espiá-los, né? Isso teria sido como mexer num vespeiro. Embora a culpa tenha sido em grande parte de Hanta, Haruhiro e Moguzo também tinham um histórico de fazer isso. Mas, pelo jeito que Hanta estava agindo, isso pode realmente estar fazendo com que ele se sentisse sozinho. Eu não estou. De jeito nenhum. Eu não estou sozinha. Eu não entendo. Eu não entendo como vocês perdedores pensam. Não faz sentido nenhum. Hanta pigarreou e em seguida esfregou a parte inferior do nariz com a palma da mão. De qualquer forma, não é isso. Eu não estou sozinha, de jeito nenhum. Yumi apertou as bochechas com as mãos. Isso achatou seu rosto de um jeito engraçado. Bem, tudo bem. Agora que ela está pensando nisso, Yumi também se sente um pouco sozinha. O quê? Hanta começou a surtar de novo. Isso acontece? Vê você se sente sozinho? Por quê? Porque é onde nossas aventuras terminam por hoje. Aventuras. Haruhiro não discordou totalmente que era isso que elas eram, então decidiu não zombar dela. Yumi pressionava as bochechas. Por causa disso sua voz também estava engraçada, não apenas sua expressão facial. Todo mundo volta para cá, né? Menos a Mary-chan. Quando a gente toma banho, dorme e acorda, todo mundo está aqui. Nós somos, sim, murmurou Moguzo, olhando para o pátio. Isso fez com que Shihoru também olhasse para o pátio e os prédios. Já estamos acostumados, sabe? Disse Yumi com um suspiro. Completamente. Se as coisas acabassem sendo diferentes, Yumi se sentiria meio sozinha. Eu sei, né? Hanta de repente se encheu de energia. É assim mesmo, não é? É isso que eu venho tentando te dizer. Hábitos são importantes. Hanta, cara, você não disse nada sobre isso. Cala a boca, Haruhiro. Eu estava dizendo isso no meu coração. Meu coração estava gritando isso alto e claro. Não consigo ouvir seu coração. É porque você não treina. Treine mais. Treine, treine. Treine como um louco. Treinar em quê? Descubra isso você mesmo, seu idiota. Agora, mudando de assunto. Hanta colocou as mãos na cintura e estufou o peito. Essa discussão acabou. Vamos viver felizes para sempre aqui na pensão, certo, pessoal? Certo. Está decidido. Shihoru olhou para Yumi e depois para o chão. Parecia que Yumi estava indecisa. Vou pensar mais sobre isso. Junto com a Yumi. 5. Isso é isso. Depois disso, Haruhiro foi à Vila dos Artesãos com Moguzo. Eles iam lá buscar a arma, claro. Moguzo aparentemente havia pensado em ir sozinho, mas acabou decidindo esperar por Haruhiro. Eles tinham ido juntos à oficina, então ele queria ir buscar a arma junto com ele também. O raciocínio fazia algum sentido para ele, e ao mesmo tempo não, mas era muito a cara do Moguzo, e Haruhiro ficou feliz com isso. Era como se eles não fossem apenas camaradas, fossem amigos. Além disso, havia uma surpresa à espera. Uma figura familiar estava parada em frente à estrada estreita que levava à oficina Mazukaze. Alegre. Mary-san? Mary olhou na direção deles, começou a acenar e parou. Abaixou a cabeça, mas ergueu o olhar imediatamente. Havia algo parecido com um sorriso, mas era extremamente desajeitado. Ela estava agindo de forma tímida. Ao ver aquela expressão, Haruhiro não sabia o que fazer. Moguzo também estava inquieto. Cara, eu sei. Também não sei o que fazer. Quer dizer, não é um problema. Mas o que é? O coração de Haruhiro estava acelerado. Não, isso não é bom. Se Haruhiro continuasse em pânico, ele criaria uma situação constrangedora para Mary. Criar coragem. Coragem? Não, eu realmente não preciso de coragem. Esta não é uma situação que exija que eu seja ousado. Acho que não. Provavelmente não. Provavelmente.
O que foi, Mary? É uma coincidência? Não é, né? Sim, Mary levou a mão ao peito, respirando fundo. Achei que você viria logo, para pegar a arma. Víamos juntos, então pensei. Mary estava dizendo algo que fazia algum sentido para ele, e ao mesmo tempo não. Mas ele entendeu. Entendeu mesmo. Era esse tipo de coisa. Haruhiro e Moguzo se entreolharam. Certo, você pode estar se perguntando o que exatamente era certo, mas naquele momento, Haruhiro e Moguzo definitivamente pensaram certo? Era algo que Hanta provavelmente não entenderia. Era algo que só ele e Moguzo poderiam compreender. Moguzo não era do tipo proativo, nem Haruhiro. Ele não era extrovertido como Kikawa, e não conseguia simplesmente dizer tudo o que pensava. Ele não conseguia se abrir e fazer amizade com qualquer um. Ele não era esse tipo de pessoa. E provavelmente Mary, ou pelo menos a Mary atual, era assim também. Apesar disso, ela veio. Ela deve ter tido dificuldades com isso. Embora tenha conseguido superar a indecisão e vir até aqui, ainda assim teve que esperar muito tempo. Talvez até tenha tentado voltar atrás. Mas Mary continuou aqui. Ela esperou todo esse tempo. Certo? Ver esse tipo de coisa te deixa muito feliz, né? Ah, entendi. Entendi. Nesse caso, você poderia ter vindo à hospedaria. Certo, Moguzo? Esse sim. E isso mesmo. Sim, eu pensei nisso. A voz de Mary era terrivelmente baixa, tão silenciosa quanto o zumbido de um mosquito. Desculpe. Eu fiquei um pouco hesitante. Não precisa se desculpar. Certo, Moguzo? Ela não precisa se desculpar, né? Certo. Aliás, deveríamos por causa disso, não é? Sim. Quer dizer, tinha aquela coisa. Aquilo, né? Aquela coisa sim. Você sabe qual, né? Haruhiro e Moguzo deram tapinhas no ombro um do outro, falando sobre aquela coisa. Mas o que era aquilo afinal? Haruhiro não sabia. Não tinha a mínima ideia. Moguzo provavelmente também não fazia ideia do que era. Não importava. Eles não sabiam. E pronto. Além disso, Mary caiu na gargalhada, e embora tenha sido só um pouco, ela também sorriu. Eu poderia ficar olhando para o sorriso da Mary para sempre. Não posso negar que me sinto assim. O Moguzo provavelmente sente o mesmo. Mas se eu fizesse isso, acho que seria constrangedor para Mary. Então não vou fazer. Então vamos lá. Todos estão aqui. Esse sim. Vamos lá, Mary-san. Claro. Se alguém os estivesse observando, formariam um grupo estranho, e a situação seria um tanto constrangedora. Mas e daí? Isso era muito melhor do que no começo. Com o tempo, conseguiriam interagir de forma mais natural. Só precisavam ir passo a passo. Não havia problema em chegar lá devagar, mas com certeza. Olá! Moguzo abriu a porta da oficina Mazukase alegremente e com um vigor incrível. Haruhiro exclamou uau, apesar de si mesmo. Eles foram recebidos por aquele Trigon como antes, mas por algum motivo ele estava maior do que da última vez. Ele não sabia dizer exatamente o que era, mas a forma também estava diferente. Tinha um ar ameaçador, como se estivesse vindo em sua direção. Embora fosse feito de ferro, parecia bruto, como se estivesse vivo. Parecia estranhamente real. Isto é, Moguzo achou tudo muito estranho. Mary inclinou a cabeça para o lado, apenas olhando fixamente para aquilo. Olá, seja bem-vindo. Ryozuki, o ferreiro, colocou a cabeça para fora do fundo da loja, mas logo a recolheu. Na verdade, ele havia se refugiado na forja nos fundos. Haruhiro exclamou, hã? E olhou para Moguzo e Mary, confuso. Ele fugiu, não é? Agora mesmo? Por quê? Não. Ryozuki saiu novamente, desta vez coçando a cabeça. Estou brincando. Bem-vindo. O que o traz a esta oficina? Que assunto? Moguzo olhou rapidamente ao redor da oficina. Bem, obviamente estou aqui para pegar a arma que deixei com você. E que tipo de arma seria essa? Que tipo de arma? Eu a deixei aqui, não é? Você não vai me dizer que se esqueceu ou algo assim. HRM. Ryozuki cruzou os braços. NNGH. Ele olhou para o teto. O que era mesmo? Não. Haruhiro riu apesar de si mesmo. Não tem como você não se lembrar. De jeito nenhum. Deixamos a espada do Death Spots com você, certo? Você nos deu um orçamento e tudo mais. Já deveria estar pronto, não é? Você fez isso? Perguntou Ryozuki com uma expressão séria no rosto. O que há com esse cara? Mary murmurou. Ela poderia repetir isso várias vezes. O que havia com esse cara? Será que era algo ruim? Ele parecia um pouco esquisito, mas talvez fosse muito pior do que isso. Será que ele os enganou para que o deixassem roubar a espada de Death Spots? Haruhiro percebeu de repente que Moguzo estava tremendo. Suas mãos estavam cerradas em punhos e ele tremia. Ele está louco. Era para ter sido feito, não é? A voz de Moguzo era extremamente ameaçadora, mas ainda assim educada. Ele mal conseguia conter a raiva, mas podia explodir a qualquer momento. Ryozuki pareceu perceber que talvez tivesse um cliente perigoso em mãos. De repente sorriu. Estou brincando, disse ele. Sim, feito. Era para ser. Mas, perguntou Haruhiro. Bem, Ryozuki coçou a nuca sem jeito. Eu planejava terminar. Enquanto trabalhava no projeto, fiquei um pouco ambicioso. Ambiciosa? Mary inclinou a cabeça para o lado. Sim, é um mau hábito meu. Quero fazer isto. Quero fazer aquilo. Tenho que fazer isto. Uma vez que me ocorre, não consigo deixar de fazer. Acho que todos os artesãos são assim, em maior ou menor grau. Então, basicamente, disse Haruhiro, olhando para o Trigon, ainda não está pronto? Exatamente. Você admitiu isso facilmente. Porque é um fato, sabe? Ryozuki assentiu com ar sábio. Por que esse cara estava tão feliz? A voz de Moguzo vacilou quando ele perguntou, fazendo a pergunta óbvia. Que quando? Quando isso estará pronto? Sobre isso, Ryozuki assumiu uma expressão séria e apontou diretamente para cima. Só Deus sabe, é tudo o que posso dizer. Você sabe que isso não vai resolver o problema, né? Legal, Mary. Isso foi assustador. Ryozuki ficou um pouco assustado.
Se você me der 1 ou 2 dias. Imediatamente Mary o pressionou friamente. Isso é muito vago. A Ryozuki juntou as mãos em frente ao peito. Até amanhã. Seja mais preciso. Terei para você amanhã às 8 horas. Você veio ao lugar certo. Haruhiro não pôde deixar de lançar um olhar para o Trigon. Tenho a sensação de já ter ouvido isso antes. Exatamente a mesma frase. Vou começar já. Ryozuki fez um sinal de positivo com o polegar e correu para a ferraria nos fundos. Os ombros de Moguzo caíram em desapontamento, e Mary olhou para ele com pena. Haruhiro tocou hesitante no Trigon. Mas aquele cara definitivamente fez mudanças drásticas nisso. Será que vai ficar tudo bem? 6. O terror retorna. O sino tocou para anunciar as horas. 8 horas. Haruhiro e os outros estavam em frente à oficina Mazukaze. Não eram apenas Haruhiro, Moguzo e Mary hoje. Hanta, Yumi e Shihoru também estavam lá. Assim que pegassem a arma, planejavam sair para caçar imediatamente. Todos estavam prontos para partir. Só precisavam da arma de Moguzo. Bem, Moguzo abriu a porta da oficina Mazukaze. Uau! Hanta deu uma cambalhota para trás. Shihoru abraçou Yumi e Nio. Yumi soltou um grito estranho em resposta. Haruhiro, Moguzo e Mary engoliram em seco. O cavalo dragão com rodas, o Trigon, estava sentado do outro lado da porta como sempre. E pelo que Haruhiro pôde perceber, o formato de sua cabeça estava ligeiramente diferente do dia anterior. Será que ele havia trabalhado nele novamente? Mas mais importante. Bem-vindo. Ryozuki o ferreiro estava ajoelhado em frente ao Trigon. Tudo bem. Mas por quê? Porque Ryozuki estava nu da cintura para cima. Além disso, porque havia uma adaga desembainhada em frente aos seus joelhos. Ele tinha um semblante pensativo. Havia algo quase patético nisso. Qual o propósito da sua presença neste workshop? Mas a julgar pela forma como ele repetiu a pergunta. Esse cara é certificado. Que assunto? Haruhiro disse isso e parou. Ryozuki assentiu em silêncio. Estou brincando. Ele fechou os olhos. Estava esperando por você. Perguntou Moguzo hesitante. Onde está a arma que deixei com você? Achei que você fosse perguntar. Bem, esse sim quer dizer, esse é praticamente o único assunto que tenho aqui, não é? É por isso. Eu te disse que estava esperando, não disse? Ele estava agindo com raiva quando estava errado. Sim, só podia ser isso. Era inegavelmente isso que ele estava fazendo. Não havia nada além disso. Nenhum deles, nem mesmo Hanta, conseguiu dizer nada em resposta. Estavam impressionados com a estranha intensidade de Ryozuki. Escuta aqui. Os olhos de Ryozuki se arregalaram. Eu aceitei sua arma. Isso é verdade. Ontem, eu disse que estaria pronta às 8 horas da manhã de amanhã. Eu disse isso mesmo. Mas, isso não garante que realmente vai acontecer. Nada é certo. Nada. Não é assim que a vida é? É, não é? Estou dizendo alguma coisa errada? Não estou? Não, de fato, não estou. A vida seria interessante se tudo corresse conforme o planejado, gente. Seria chata, não é? Não saber o que vai acontecer. Essa é a vida. Sim, é aí que reside a alegria da vida. Em outras palavras, essa é a vida. Do que esse cara está falando? Yumi perguntou a Shihoru. Shihoru pareceu confusa sobre como responder e simplesmente disse, não sei, e balançou a cabeça. Então, o que você está dizendo é, Mary se adiantou. Ainda não está pronto? Ryozuki fechou os olhos e balançou a cabeça na diagonal. Por que na diagonal? Eu nunca disse isso. Então, disse Moguzo, engolindo em seco, está terminado? Que superficialidade. Raso? Essa pergunta é superficial. Sim ou não? Preto ou branco? A vida é tão simples assim? Não, eu digo. Não. Mas essa é um não, né? Haruhiro não pôde deixar de apontar isso. Afinal, Ryozuki acabará de dizer que não se podia dividir as coisas em preto e branco assim. Contudo, Ryozuki sorriu placidamente. Há momentos em que precisamos encontrar uma resposta. Isso também faz parte da vida. Ei, Hanta apontou para Ryozuki. Tudo que esse cara diz é uma loucura. Nada faz sentido. Mas você não é exatamente a pessoa mais indicada para falar. O que foi isso, Haruhiro? O que há de louco em mim? Eu sou a pessoa mais lógica do mundo. Sim. Vejam. O velho concorda com Espere, hein? Sim? Ryozuki pareceu imperturbável enquanto Hanta o observava. Hanta apontou para si mesmo, depois para Ryozuki e em seguida de volta para ele. Nunca nos encontramos antes, certo? Pode-se dizer que sim. Como assim podemos dizer que nunca nos encontramos antes? Essa é uma boa pergunta. Você acha? Sim. Mas é uma questão complexa. Você poderia refletir sobre isso comigo até chegarmos a uma resposta? Não, eu não vou. Acho que não. E espere aí. O que há de errado com esse velho? Será possível? Será que ele estava tentando se esquivar do assunto, na esperança de que eles simplesmente se esquecessem dele em meio à confusão? Entendi. Mary deu um passo à frente, batendo a ponta de seu bastão entre Ryozuki e sua adaga. Se você se sentiu encurralado, planejou sair dessa encenando um suicídio ritual com esta adaga, não é? Entendi como você funciona. Ryozuki olhou para Mary e sorriu. Ele ainda mantinha a compostura, mas estava suando. Parece que você me entendeu mal. Será que sim? Eu jamais cometeria seppuku. Nem pensar. Acho que você não levaria isso adiante. Você apenas fingiria. Ryozuki olhou Mary nos olhos por um instante e depois, baixando o olhar, murmurou. Você é bom. Faz 3 anos que ninguém me impede de usar esse truque. Ufa, você me pegou direitinho. Eu me rendo. Entendi. Vamos ser francos, né? Francos. Sim, francos. Por que dizer a mesma coisa 3 vezes? Perguntou Shihoru estremecendo, mas Ryozuki gritou pela proibida 4ª vez. Lá vou eu. Frank. Voxox. O cajado de Mary roçou a bochecha de Ryozuki. Aquele cajado de sacerdote não era mera decoração. Ficou uma linha vermelha na bochecha de Ryozuki. Sangue. Ele está sangrando. Seja franco.
Quando isso estará pronto? Esta tarde? Que horas? 9 não, 10. Você quer dizer que isso vai demorar até a noite? Não, 18 horas, ou por aí. Por ali, até às 16 horas. Não, eu estava tentando bancar o descolado. 16 horas é impossível. Até às 18 horas. Às 18 horas em ponto, ok? Sim. Você sabe o que vai acontecer se você se atrasar? Tenho uma ideia. Desta vez, faça acontecer. Mary recolheu seu cajado e se afastou de Ryozuki. Naquele instante, Ryozuki suspirou. Ufa, estou salvo. Consegui superar isso de alguma forma. Sobrevivi. Talvez fosse possível perceber esses pensamentos em sua expressão. Como que dizendo que ingenuidade, Mary se virou bruscamente e enfiou seu cajado de sacerdote na ponta do nariz de Ryozuki. Escute. Não me decepcione. Entendido. Chegaremos às 18 horas. Estarei à espera. Até Ryozuki empalideceu um pouco e ficou olhando fixamente para a ponta do cajado dela. Vesgo. Seus olhos estavam vesgos ao extremo. Mary usou seu bastão para cutucar o nariz de Ryozuki. Eita! Sem sequer lançar um olhar para Ryozuki ao se virar, Mary saiu da oficina. Que mulher assustadora, sussurrou Hanta. Talvez ele não devesse ter dito aquilo sobre um camarada. Mas, para ser franco, Haruhiro sentia praticamente o mesmo. Obviamente, ele não podia dizer isso a Mary. Ou melhor, se dissesse para ser franco na frente de Mary depois do que acabará de acontecer, tinha certeza de que algo terrível lhe aconteceria. De qualquer forma, agora que Mary tinha saído, ele não podia simplesmente deixá-la. Dizendo a Ryozuki, bem, voltaremos às 18 horas hoje. Ele saiu da oficina, mas não viu Mary quando saiu e entrou em pânico. Mary. Ele disparou pela estrada estreita. Olhou para a direita, depois para a esquerda. Lá estava ela. Mary parou, cabisbaixa. O que havia acontecido? Ela estava de costas para Haruhiro, então ele não conseguia ver sua expressão. Mas ela parecia, deprimida de alguma forma, ele não conseguiu chamá-la. Enquanto hesitava, Yumi aproximou-se dela, circulou-a até ficar de frente para ela e olhou atentamente para o seu rosto. Mary-chan? Aconteceu alguma coisa? Desculpe. Agora mesmo, aquilo foi. Hanta caminhou até ela com passos largos. Ele fez um sinal de positivo com o polegar. Nada mal. Essa foi uma boa demonstração de intimidação. Acho que não te chamavam de Mary assustadora à toa. Mary balançou a cabeça negativamente. Haruhiro trocou olhares com Shihoru e Moguzo que os alcançaram. Mary estava claramente agindo de forma estranha. No mínimo, ela não estava sorrindo de canto e pensando, eu mostrei para ele. Pelo contrário, parecia que ela tinha estragado tudo, que tinha falhado, ou algo parecido. Yumi estava tentando dizer algo para Mary, mas, embora sua boca se abrisse e fechasse, tudo o que saía era o NNGH, ou meu. Nada que se assemelhasse a palavras de verdade. Hanta se virou para Haruhiro e inclinou a cabeça para o lado. O que? Não, cara, é porque você começou a chamá-la de Mary assustadora. Mas será que era só isso mesmo? Era tudo isso? De repente, Mary respirou fundo e ergueu o rosto. Olhou para cada um deles. Aquilo era um sorriso? Era forçado. E sem nenhum esforço real. Bem, nos vemos aqui novamente às 6 horas. Dito isso, Mary saiu correndo. Não, ela não estava exatamente correndo, mas definitivamente estava andando rápido. Mary estava decolando. O que há com ela? Hanta cuspiu as palavras, mas a essa altura Mary já estava bem longe. Tenho que ir atrás dela. Mas o que eu digo? Haruhiro não sabia. Pateticamente suas pernas se recusavam a se mover. 7. Coração, abra. Dito isso, deixar as coisas daquele jeito o incomodava. Como não incomodaria? Ele seria louco se não se incomodasse. Eles decidiram se separar e cada um fazer suas próprias coisas até as 18 horas, mas Haruhiro já sabia como planejava passar seu tempo. Vou procurar Mary. Ele tinha uma vaga ideia de onde procurar. Alterna parecia um lugar grande, mas também era pequeno em muitos aspectos. Se ele andasse por ali, suspeitava que a encontraria em breve. Enquanto fazia um pouco disto e um pouco daquilo, o sino que indicava que já eram 12 horas tocou e ele continuava sozinho. O quê? Sério? Eu não a encontrei. Haruhiro agachou-se impotente no canto de uma praça que ficava em algum lugar perto do centro de Alterna. Um prédio alto chamado Torre Temboro ficava do outro lado da praça. A torre era a residência do Marquês Garland Vedoy, governante de Alterna. Aparentemente, ele sabia o nome do sujeito, mas nunca o tinha visto e honestamente, deve haver um figurão com esse nome, era tudo o que ele sabia. Bem, um soldado voluntário como Haruhiro dificilmente encontraria alguém tão importante de qualquer forma. Não importa. Talvez eu consiga almoçar, embora até isso pareça um incômodo. Mas estou com fome. Meu estômago está vazio, mas não estou com vontade de comer. Enquanto ele estava perambulando por ali, ouviu uma voz à distância. Haruhiro-kun? Moguzo. Moguzo correu para lá. E aí, Haruhiro-kun? O que você está fazendo aqui? Não está acontecendo nada. Não estou fazendo nada. Moguzo pareceu um pouco sem jeito, mas mesmo assim falou. Você conseguiu se encontrar com a Mary-san? Por que eu estaria me encontrando com Mary? Bem, esta manhã, a Mary-san estava agindo de forma um pouco estranha. Talvez o Haruhiro-kun tenha ficado preocupado e saído à sua procura, pensei. Para falar a verdade, eu também estava procurando por ela, de certa forma. O Mary estava agindo estranho. Sim. Bem, você sabe. Acho que me incomodou? Claro que incomodou. Quer dizer, somos camaradas e tudo mais. Eu sei, né? Somos camaradas. E você é o nosso líder. Tecnicamente, sim, sou. Mas não combina muito comigo e me deixa constrangido. Mas você estava mesmo procurando pela Mary-san, não é?
Mas não foi nada muito intenso nem nada. Eu só estava olhando em volta sem fazer nada. Eu estava procurando, sabe? Olhei bastante em volta. Ele estava hesitante em contar para Moguso. Não queria que o cara ficasse adivinhando o que ele realmente estava tramando. Haruhiro estava fazendo isso com boas intenções, como seu camarada e como líder, porque estava preocupado com Mary. Era só isso. Bem, Haruhiro-kun. Se você está procurando por ela de qualquer maneira, por que não procuramos juntos? Boa ideia. Haruhiro pulou de alegria. Vamos fazer isso. Pode ser mais fácil encontrá-la assim. Moguso, você já almoçou? Não? Então vamos comer em algum lugar por aqui, numa barraquinha do mercado ou em qualquer outro lugar. Algo leve. O Mary também deve estar comendo em algum lugar, né? Tenho certeza que sim. Dito isso, eles se dirigiram ao Doris Scavers no mercado e Yumi e Shihoru já estavam lá. Naquele momento, Shihoru estava com o espeto enfiado na boca e ficou extremamente envergonhada por isso. Yumi, por outro lado, exclamou Unio com os olhos arregalados e terminou de devorar a carne que já estava comendo. Ei, sou eu, Haru-kun e Moguso. Vocês vieram comer carne? Sim. Moguso assentiu e imediatamente pediu um espeto. Vou querer 2. Não, 3. Você já está pedindo 3 de cara? Isso é incrível, Moguso. Eu vou querer só 1. Não, eu sei que 1 só não vai ser suficiente. 2 talvez fossem, mas os espetinhos da Doris são deliciosos. E eu já estou aqui? Sim, você tem razão. É estranho como a carne aqui é boa. Sim. A Yumi perguntou a Shihoru o que devíamos fazer à tarde, e a Shihoru disse que devíamos ir ao restaurante da Dory. Não consegui pensar em mais nada. É só isso. Shihoru virou a cabeça apressadamente para o velho que administrava a barraca e fez uma reverência. Sua carne está deliciosa. Sério, eu também adoro. O velho deu-lhe um sorriso magnânimo. Pensando bem, Haruhiro tinha visitado aquela barraca pela primeira vez quando era um soldado voluntário em treinamento. O homem pareceu reconhecer os rostos deles, então talvez se pudesse dizer que eram clientes habituais. O número de lugares em Alterna onde isso era verdade para eles estava aumentando lenta, mas seguramente. Será que o mesmo acontecia com Mary? Ela também devia frequentar alguns lugares. Enquanto comia seu espetinho, Haruhiro decidiu perguntar a Yumi e Shihoru. Ei, estávamos pensando em procurar a Mary. Quer dizer, sim, eu sei que vamos vê-la às 6 horas, mas, esta manhã, ela estava agindo de forma um pouco estranha, sabe? Isso me deixou um pouco preocupado. Nós também, na verdade. Shihoru terminou seu espetinho e passou para uma bebida que comprará em outra barraca. Era um refrigerante com sabor de ervas e mel. Custava 2 cobres, mas se você devolvesse o copo fino de barro à barraca, recebia um cobre de volta. Estávamos preocupados com a Mary. Eu estava de olho nela enquanto passeávamos pelo mercado. Aliás, porque Shihoru fez uma pausa depois de dizer feliz. Seria isso? Elas eram camaradas, então era natural se referir a elas sem o honorífico, e ela estava tentando fazer isso. Mas como não estava acostumada, houve uma certa hesitação. Seria isso? Se o palpite de Haruhiro estivesse certo, chamar a atenção para isso poderia criar uma situação constrangedora. Ela acabaria se acostumando, mesmo que levasse tempo. Mas o tempo não era ilimitado. Podia acabar amanhã. Shihoru provavelmente sabia que não havia garantia de que eles viveriam para ver o amanhã. Ela tinha mais consciência disso do que qualquer um deles. Talvez fosse por isso que Shihoru estava fazendo tudo o que podia para diminuir a distância emocional entre ela e Mary. Eles podem ter tempo para relaxar ou não. Onde você acha que a Mary-chan foi parar? Perguntou Yumi entre uma mordida e outra. Será que ela já voltou para a pousada? Se ela fez isso, não podemos ir vê-la, né? Moguso gemeu segurando os 3 espetos em ambas as mãos. Ele já comeu os 3? Que rápido! A pousada, hein? Haruhiro bateu com a palma da mão esquerda na testa. Pensando bem, o que será que o Hanta está aprontando? Alguém sabe? Yumi ela não viu e não sabe. Eu também não. E não me importo particularmente. Hanta-kun estava falando algo sobre um jogo. Um jogo? Que tipo de confronto seria esse? Haruhiro não fazia ideia, mas tinha um mau pressentimento. Afinal, era o Hanta. Nada de bom resultaria de deixá-lo por conta própria. No entanto, monitorá-lo o tempo todo seria exaustivo demais. Se tivesse que vigiar o Hanta 24 horas por dia, 7 dias por semana, começaria a odiá-lo de verdade. Por hora, ele esqueceria Hanta e procuraria Mary com os outros 4. Era difícil imaginar que ela estivesse na parte leste da cidade, onde ficava a Guilda dos Magos, ou na parte oeste, onde ficavam as guildas dos ladrões e dos cavaleiros temidos. Estaria ela no Distrito Sul, onde ficavam suas hospedagens e a Vila dos Artesãos. Ou no Distrito Norte, onde ficavam o mercado, a Rua do Jardim das Flores e o Beco Celestial. Quando saíram do mercado para verificar a Rua do Jardim das Flores, havia uma multidão reunida ao longo do caminho. Simon! Aquela voz, vinda do outro lado da multidão. É o Hanta falando, não é? Sim. Deveríamos ignorá-lo. Haruhiro entendia como Shihoru se sentia, mas não podia fazer nada. Afinal, ele era o líder. E bem, o cara era tecnicamente um camarada deles, certo? Ele abriu caminho pela multidão e encontrou Hanta com alguns outros homens sentados ao redor de uma mesa baixa de madeira. Praia, cara? Ora, se não é o Haruhiro. O que você está fazendo aqui, cara? Não, eu ia te perguntar isso. O que você está fazendo? Você não percebe? Hanta mostrou a Haruhiro os cartões retangulares que tinha em mãos. Eram 4 ou 5, cada um com desenhos. Observando com mais atenção, percebeu-se que vários cartões semelhantes não estavam enfileirados sobre a mesa, mas espalhados por ela. Estou no meio de um jogo aqui. Obviamente, né? Sou um jogador nato, nasci para jogar, o mestre dos jogos, entendeu? Certo. Nunca ouvi falar disso antes. Ok, minha vez. É assim que se faz.
Hanta bateu com força a sua carta na mesa, virando outras 2 cartas ao mesmo tempo. Isso aí, uma dobradinha. Consegui uma doldinha. Ah, caramba! Outro homem sujo e de rosto vermelho bateu com força o seu cartão na mesa, revelando 3 cartas. Pronto. E aí, gostou? Hanta e os outros homens gritaram, um triplo, e levaram as mãos à cabeça. Hanta, você apostou dinheiro nisso, não é? Eu sei que sim. Claro que sim. Que graça teria se eu não ganhasse dinheiro? Eu não conseguiria levar isso a sério. Então, você está ganhando? Ha! Hanta desviou o olhar. Estou só começando. É aqui que eu mudo tudo. Vai ser uma virada enorme. Não vou perguntar quanto você já perdeu. Estou com um pouco de medo. Mas mantenha a situação sob controle, ok? Seu idiota. Em todos os jogos, é tudo ou nada. Não tem como controlar. Você não sabia disso, seu imbecil? Seu burro. Vá morrer de agonia por causa de hemorroidas. Será que ele ia jogar até falir? Haruhiro estava preocupado, mas não tinha forças para impedi-lo. De qualquer forma, ele não ia dar ouvidos. Aliás, quanto mais Haruhiro dizia para ele parar, mais teimoso Hanta ficava. Nesse caso, deixá-lo em paz era o melhor a fazer. Bem, dê o seu melhor. Farei isso sem que você precise me pedir. Vou continuar até recuperar o ouro que eu... Um ouro? Cara, você perdeu um ouro? Ainda é só um ouro. Eu tenho todo o dinheiro que preciso. Quem tem mais dinheiro ganha essas coisas no final. Tem certeza de que ele não vai ser feito de bobo e perder tudo. Silêncio. Calha a boca e vá embora. Suma daqui. Simplesmente suma daqui para o piro. Claro, eu vou. Ah, mas antes de ir, só para ter certeza, você não viu Mary, viu? Sim, eu a vi. Perto da ponte, algumas horas atrás, quando voltei para a pensão. Mas eu a ignorei completamente. Ela estava olhando para baixo e também me ignorou completamente. E daí? Ela estava lá? Perto da hospedaria? Mary? Sim, como eu já disse. Mas já faz um tempo. Ela já foi para outro lugar. Quer dizer, o que ela estava fazendo lá? Haruhiro simplesmente disse a Hanta, saiba a hora de parar. E saiu correndo pela multidão. Parecia que Moguzo, Yumi e Shihoru tinham ouvido a conversa. Eles acenaram uns para os outros com a cabeça e então correram para a hospedaria. Segundo Hanta, ele tinha visto Mary horas atrás. Isso significava que era antes do meio-dia. Era um pouco difícil imaginar que ela ainda estivesse na ponte perto da hospedaria. Ela já devia ter ido embora. Não havia a menor chance de ela estar lá. Mas mesmo assim, eles não tinham nenhuma outra pista, então, mesmo que fosse quase certo que ela não estaria lá, havia uma chance, ainda que pequena, de que estivesse. Miau. Aquela ali é a Mary-chan, não é? Yumi, como caçadora, tinha boa visão e foi a primeira a avistar Mary. A ponte. Ela está lá. É a Mary. Não tem como confundi-la. Ela está em cima da ponte. Alegre. Mary-san. M feliz. Mary-chan. Os 4 a chamaram em uníssono, e Mary se virou na direção deles. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Claro que sim. Qualquer um se assustaria ao ter seu nome gritado tão alto. Além disso, provavelmente era constrangedor para ela também. Se Haruhiro fosse Mary, talvez tivesse fugido sem querer. Mary não fugiu. Ela segurou seu cajado com firmeza e esperou por eles. Todos correram para a ponte, por isso estavam sem fôlego. Além da respiração ofegante, Haruhiro não fazia ideia do que deveria dizer. Devia haver algo que ele quisesse dizer, mas sua cabeça estava uma bagunça. Mary franziu levemente a testa, os lábios se contraindo enquanto observava Haruhiro e os outros. Parecia que ela também estava tentando dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Por fim, Shihoru apenas disse que, antes de fechar a boca, demorou um pouco até que ela conseguisse abri-la novamente e terminar de dizer. Por quê? Mary baixou os olhos. Eu sinto muito. Ela provavelmente estava prestes a se desculpar. Desculpe, ela diria. Essa era a única coisa que ele não queria que ela fizesse. Mary não tinha nada pelo que se desculpar. Graças a Deus, disse Haruhiro com a voz mais alegre que conseguiu. Aquilo soou um pouco deslocado, e um clima constrangedor pairou entre eles. Ai, perdi essa feio. Por que não consegui dizer algo mais atencioso? Dá vontade de chorar. Mas se eu chorar, com certeza vai piorar, então não vou. Graças a Deus. Porque como era mesmo? Graças a Deus que te encontramos. Ah, não estou exagerando, sabe? Sobre como foi ótimo termos conseguido te conhecer. Aguenha. Isso não pode continuar. Haruhiro quase caiu no chão e começou a se contorcer de dor. Quanto mais ele falava, mais constrangedor ficava. Mary ouvia atentamente, mas no fim, inclinou a cabeça para o lado, pensando. O que esse cara está tentando dizer, afinal? Justo. Isso é absolutamente justo. Haruhiro sentiu que talvez soubesse a resposta ou talvez não. Não, ele não sabia. O que era mesmo? Sobre o que ele estava tentando falar, basicamente. Em outras palavras, como posso dizer isso? É tipo, talvez incapaz de suportar observá-lo por mais tempo, Yumi interrompeu, pensando bem, há quanto tempo você está aqui, Mary-chan? Provavelmente estou aqui desde... Mary parou de falar e então, com uma voz muito baixa, concluiu, por volta das 9 horas. 92.00, Shihoru disse, olhando para Haruhiro. 92.00, disse Haruhiro, olhando para Moguzo. 9 horas às 9 horas, disse Moguzo, olhando para Yumi. 9 horas, espera aí. NNNGH. Yumi pensou um pouco, piscando. É muito tempo, né? Você disse 9 horas, mas já passou do meio-dia. Uau, é muito tempo mesmo. Eu queria explicar. Mary se encolheu um pouco, tremendo. Pensei que se esperasse aqui, alguém poderia aparecer. Moguzo baixou a cabeça, encolhendo-se tanto quanto Mary e arqueou as costas. Explicar o quê? Sobre o que aconteceu no workshop Mazukase. Minha atitude lá, digamos assim. Vá, o jeito que você estava agindo na ferraria, era tão decidido e descolado. Prepare. Foi errado. Eu não deveria ser assim. Sério.
Shihoru parecia um pouco irritada, lembrando-se de como Ryozuki, o ferreiro, os havia tratado. Acho que você precisa ser mais duro com pessoas assim. Não que eu mesma pudesse fazer isso. Sou muito tímida. Acho que me falta confiança. Eu também não tenho confiança em mim mesma. Nem eu. Yumi, ela também não tem muita confiança em si mesma, sabe? Eu também não. O que é isso? O que está acontecendo aqui? É uma espécie de confissão coletiva por falta de confiança? Mas como líder, será que Haruhiro deveria mesmo declarar sua falta de confiança? Ele não tinha nenhuma, é claro, mas quem queria um líder assim? Se ele era um líder, honestamente, mesmo que lhe faltasse confiança, ele sentia que talvez devesse fingir que a tinha. Ah, não. Haruhiro bateu palmas e todos olharam para ele. Estavam um pouco surpresos. Ele se sentiu mal por isso. Mary, foi só um meio para um fim. Acho que foi por isso que você agiu assim. Você fez isso por nós, sabendo como isso pareceria. É isso. Certo. Sim, mas, se eu não tivesse uma parte de mim assim, acho que não conseguiria agir dessa forma. Talvez eu seja realmente assim. Sério? Ayumi acha que você é uma garota legal, Mary-chan, porque você é legal. Ayumi não diz nada além de legal, mas sabe, se você não fosse legal, Ayumi acha que você não teria feito isso se não fosse legal. Sim, eu entendo. Eu entendo o que você está tentando fazer, Yumi, mas, por favor, pare. Se você disser isso na cara da maioria das pessoas, elas ficarão constrangidas. Aliás, a Mary parece super constrangida agora. Moguzo provavelmente queria contornar a situação, mas não conseguiu encontrar uma boa maneira, então agarrou a cabeça e gemeu. Ok. Chegou a hora de eu ser um líder. Haruhiro estava empolgado, mas não conseguia pensar em uma boa ideia. O importante é... Shihoru está ajudando. Obrigado, Shihoru. O fato de você ter tentado falar conosco, eu acho. O fato de você querer falar conosco. Isso me deixa feliz. Eu sei, né? Haruhiro abriu um largo sorriso e gritou. Depois, ficou horrorizado consigo mesmo por ter feito aquilo. Um dia, quero ser uma pessoa mais refinada. Mas é pouco provável que isso aconteça. Sim, é verdade. Como seu camarada, isso também me deixa feliz, sabe? Como eu deveria dizer, eu não acho que o que conversamos importe. Não importa sim, e conversar sobre as coisas é importante. É que bem, como pré-requisito, precisamos de um ambiente onde possamos conversar. Se temos isso ou não é a primeira questão, eu acho. Posso ser assim? Não é bom. Não é ruim. Mary balançou a cabeça. Então ela se pronunciou e disse claramente, você não é ruim, Haru. Realmente. E, rapaz, acho que vou começar a sorrir. Haruhiro se esforçou para manter uma expressão séria. Ele tinha certeza de que havia uma ruga em suas pálpebras naquele momento. Bem, acho que é isso mesmo, né? Me menosprezar desse jeito não é bom. Mas se eu tivesse a autoconfiança infundada que o Hanta tem, também seria um problema. Enfim, sobre o que aconteceu na ferraria. Ninguém está dando muita importância. Você não precisa se preocupar. Além disso, veja com quem estávamos lidando. Eu não entendo muito bem esse tal de Ryozuki, mas, sabe, acho que provavelmente precisávamos ameaçá-lo tanto assim. Sobre isso, Mary suspirou. O olhar dela de repente pareceu ficar mais penetrante? Tenho pensado nisso. Talvez eu não tenha feito o suficiente. Pessoas como ele nunca aprendem. Acho que devemos ficar de olho nele. Ele precisa ser controlado. Haruhiro estremeceu. Talvez Mary seja assim de verdade, pensou ele. Mas, no fim das contas, Mary estava absolutamente certo. Quando eles reuniram Hanta e foram para a oficina Mazukaze, Ryozuki, o ferreiro, estava mexendo na cabeça do Trigon. Não. É que, eu só estou desabafando. Estou prestes a começar? Anda logo, ordenou Mary friamente, sem elevar a voz. Honestamente, Mary era realmente assustadora quando estava assim. Provavelmente não era algo que ela conseguiria imitar, mesmo se tentasse. Seria algo com que ela nasceu? A verdadeira essência dela, hein? Mesmo que fosse, Mary era muito mais do que isso. Não era só a Mary. Todos tinham várias faces diferentes. Elas mudavam dependendo da situação, e as pessoas também mudavam com o tempo. No futuro, talvez o Hanta parasse de ser irritante. Não, isso não. Parecia improvável. De qualquer forma, eles decidiram se revezar na ferraria, observando o Ryozuki trabalhar. Se não fizessem isso, ele provavelmente nunca terminaria. Eles não podiam trabalhar até que a arma de Moguzo estivesse pronta. Ok, entendi. Já entendi. Só preciso fazer, né? Vou fazer. Não precisa me dizer. Eu sempre planejei fazer isso. Ryozuki finalmente começou a trabalhar. Haruhiro não pôde deixar de pensar. Por que você está sendo tão grosseiro conosco? Mas, uma vez que Ryozuki começou, ele não se distraiu. Ele tinha 3 aprendizes. Era gratificante observar os 4 trabalhando na forja. O mestre brandia seu martelo como um possuído. Não é que o nosso mestre seja lento, explicou um dos aprendizes mais jovens em voz baixa, ele só demora um pouco para começar. Acho que dá para dizer que é porque ele é um artista. As mãos dele não se movem até que ele encontre a inspiração. Mas, e eu sei que é estranho para mim, o aprendiz dele ser quem diz isso, ele faz um trabalho sólido. Haruhiro não sabia como era o mundo dos artesãos, mas existiam muitos tipos diferentes de soldados voluntários. Talvez os artesãos fossem iguais. No fim das contas, eles não precisaram esperar o sino das 18 horas tocar. A arma de Moguzo ficou pronta quase 1 hora antes. Surpreendentemente, não parecia muito diferente de quando Death Spots a usava. E, no entanto, seu tamanho havia sido reduzido adequadamente. Pronto, disse Ryozuki com um olhar presunçoso enquanto oferecia a lâmina a Moguzo. É um trabalho de qualidade. Experimente segurá-la. Certo. Moguzo agarrou o cabo de sua nova arma. Nesse instante, o quê? Sua expressão mudou. Oh, que é isso? É pesado, mas leve. Isso é possível.
O que você disse? Moguzo, me dê isso. Hanta arrancou a espada grande das mãos de Moguzo, mas Gu imediatamente a deixou cair. Isto é pesado demais. Não tem como você carregar isso por aí, né? Hanta não tinha o tamanho nem a força de Moguzo. Parecia que era por isso, mas como o rei Ozuki explicou com um sorriso presunçoso, havia mais do que isso. A facilidade de uso de uma arma depende quase que inteiramente do centro de gravidade estar no lugar certo. Esse centro de gravidade é uma propriedade da arma, mas cada um de nós o sente de forma diferente. Basicamente, para esta espada longa, eu a fiz de forma que o centro de gravidade fique perfeito quando ele a usar. Qualquer outra pessoa terá muita dificuldade com ela. Enquanto isso, para ele, ela parecerá leve, apesar do peso. Que tal? Haruhiro ficou sinceramente impressionado, e Moguzo também ficou encantado. Shihoru assentiu com a explicação, enquanto Yumi parecia não ter entendido muito bem, mas Hanta queria que Ryozuki também fizesse uma arma para ele. Hahaha. Calma, calma, antes disso vou receber meu pagamento. Afinal, isto é um negócio. Quando Ryozuki lhe piscou o olho maliciosamente, Moguzo disse, ah, é mesmo, e estava prestes a lhe dar o dinheiro quando Mary o interrompeu. Espere aí. Sobre isso. Esse sim? Ryozuki pareceu murchar imediatamente. Ele estava com muito medo de Mary. Depois de você ter claramente descumprido o prazo, você não ousaria pedir as 40 pratas que havia nos cobrado inicialmente? Ousaria? Ele não posso? Pense por si mesmo. Eu não posso, né? Claro que não. Faz sentido. Não, eu também pensei que pudesse ser esse o caso. Ah, ok. 38. 37. Pense bem nisso. 30, prata. Talvez esteja tudo bem? Se é isso mesmo que você acha que deveria ser, por favor, faça com que sejam 25 de prata. E assim, Moguzo conseguiu a espada de Death Sports com desconto graças a Mary. Obviamente, aquela troca de palavras um tanto ameaçadora foi uma atuação de Mary para o benefício de Moguzo. Haruhiro sabia disso. Ainda era um pouco assustador, mas se ela não tivesse ido tão longe, não teria surtido efeito algum. Ela deve ter se esforçado ao máximo para soar genuinamente ameaçadora. Moguzo disse que ofereceria a todos um jantar caro, então todos se reuniram na vila de barracas perto da cidade dos artesãos. Ufa, cara, tenho que admitir, Mary, você arrasou. Nunca vi alguém tão assustado antes. Foi hilário. Praia, cara. Haruhiro ia repreendê-lo, mas Mary deu uma risadinha. Essa foi uma negociação mais inteligente do que você conseguiria fazer, não é? Eu sou do tipo que insiste, insiste e insiste. Não estou buscando ser inteligente desde o início. O que importa no final são os resultados. Mary não parecia mais tão incomodada com isso. Será que significava que ela tinha superado? Talvez ter se aberto sobre seus sentimentos com eles tivesse facilitado as coisas para ela. Se fosse esse o caso, isso deixaria feliz como seu camarada. Yumi, eu estava pensando. Shihoru sussurrou para Yumi sobre a pensão. Talvez esteja bom. Por enquanto. Sim. Bom, não há necessidade de apressar as coisas. Ela não está dizendo isso porque Mary era assustadora, certo? Eles estavam cochichando bem baixinho, mas parecia que Hanta tinha ouvido. Ele deu um sorriso de canto, murmurando algo para si mesmo. Ainda não consegui ver direito ou algo parecido. Ainda não conseguiu ver direito? Seus olhares encontraram os de Hanta. Ainda não consegui ver direito. O quê? Quando Haruhiro percebeu, Hanta desviou o olhar. Cara, não se trata de memórias ou de solidão. Trata-se disso. De repente, Hanta passou os braços em volta dos ombros de Haruhiro e Moguzo e soltou uma risada degenerada. Significa que a diversão vai continuar. Não me faça dizer. É constrangedor. Você é constrangedor. Esse sim.